Muito bem. Então sejam bem-vindos. O pessoal costuma chegar na hora. Eu vou compartilhar o texto do Pastorino. Eu coloquei no grupo o PDF que está disponível na internet. A gente pode ler diretamente no computador, no tablet, ou imprimir o caderno todo. Fica melhor assim. Dá para rabiscar. Eu gosto de imprimir de um lado só, porque fica o outro lado para a gente fazer os rabiscos, as anotações. Aqui estamos, na página 65. Sabedoria do Evangelho. A gente está usando esse texto como linha de referência e não para estudar um livro só. A gente usa outras fontes também. Então, genealogia. Entre os hebreus, a preocupação com a genealogia. Outras obras clássicas, como Flávio Joséfo, quando introduziu a sua Antiguidade Judaica, ele coloca assim a sua apresentação, sua biografia, como se apresentar a sua estirpe. Mas hoje tem um traço de orgulho nisso, tá? Falar em família, em sangue azul, falar em a gente gosta de falar assim quando a gente tem um parente importante, né? Ou uma figura histórica, a gente se orgulha, mas ninguém fala dos familiares que não são assim, exatamente modelos, não é as pessoas comuns, as lavadeiras, né? Eu tive um parente que foi preso, eu tive um bisavô que cometeu suicídio, ou 3 tias que cometeram abortamento. A gente não tem esse orgulho de dizer o contrário, tá? Então, assim, mas há um estudo genético, inclusive, científico, importante, o genograma, né, da família, a árvore genealógica, tá? Onde se faz o traçado, as gerações, os descendentes, onde se busca os troncos comuns, tá? Tanto estudos genéticos como também estudos sociológicos. A gente vai descobrir muito a raiz em Portugal, nas nossas famílias aqui do Brasil. Então, as coisas mais importantes, os 2 evangelistas que trataram da genealogia foi o Mateus, que a gente sabe que escreveu para os hebreus, e tinha a preocupação máxima em inserir Jesus como o Messias davídico, aguardado, tá? Filho de Davi. E temos também a genealogia de Lucas, que escreveu para o mundo grego, mediterrâneo, e tinha e coloca Jesus não como o Messias davídico, que para o grego não dizia muita coisa, senão que ele era o Filho de Deus, naquela tradição da mitologia, dos deuses. Então, Jesus, como o próprio César, era colocado como figuras divinas. E Jesus é posto como Filho de Deus. Tanto que, na tradição de Mateus, no texto de Mateus, ele coloca o início de tudo como o Abraão. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Davi, Abraão. Depois, claro que Abraão veio primeiro, tá? Então, ele divide em 3, passando por Davi, que está aqui no meio, tá? No versículo 6, aqui está o rei Davi. Depois tem o terceiro marco, que é o exílio da Babilônia, no 11.
e, por fim, a chegada de Jesus, tá? Então, tem um monte de nome aqui que a gente podia colocar nos netos, né? Nos filhos, quem ainda vai ter filho. Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Eu não vou dizer que gerou e que gerou Tamar e que Faré gerou Esrom, que gerou Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Raabe, Booz, Ruth, Jobed, Jessé, rei Davi, Salomão. Então, Jessé gerou o rei Davi, que gerou Salomão. Com quem? Com aquela que fora a mulher de Urias. O rei Davi apaixonou pela mulher de Urias. E aí ele colocou Urias, guerreiro, para frente da batalha, para morrer lá na guerra. E isso aconteceu e ele ficou com a mulher de Urias. Então a gente eleva, às vezes, as figuras bíblicas, os grandes patriarcas, assim. Moisés, na hora de uma raiva, ele matou um homem com agressão. Né? Rei Davi colocou Urias para morrer na guerra e ficou com a mulher dele. Então, são figuras humanas, com erros humanos, comportamentos humanos, e mesmo assim são patriarcas, são referências bíblicas. Salomão, Roboão, Abia, Azar, Josafá, Jorão, Osias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, eu conheço um Jeconias, no templo do exílio. Depois do exílio, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, de novo, repetiu Eliúde aqui, Eleazar, Matã, Jacó. Jacó gerou José, então o pai de José era Jacó. E esse nome Jacó, interessante, que é Iacobe. Iacobe, Santo Iacobe. Virou São Tiago para a gente. Não é esse exatamente, mas o nome. Santo Iago. Santo Iago virou São Tiago. Iacobe, Jacó. Então, todo Tiago é Jacó. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Aí ele diz que são 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o exílio e 14 do exílio até o Cristo. Só que essa genealogia não é precisa, não é exatamente assim correta, tá? Abraão, ele é 1921 a.C. Davi, 1078 a.C. O exílio do Egito, 600. Do Egito, não, da Babilônia. O exílio da Babilônia, 606 a.C. Pastorino colocou em anos, tá? Ele calculou assim 28 gerações de Abraão a Davi, 15 gerações de Davi ao exílio e 14 de gerações do exílio a Jesus. Então, Mateus liga Jesus e os seus antepassados, ele procura ligar à figura do Abraão, colocando ele dentro de uma pureza que era um traço defeituoso
da raça judaica, o orgulho da raça, né, da pureza, de não misturar. Alguém que não fosse puro, então deixaria de ter, por exemplo, não podia ser um sacerdote, porque não tinha pureza na linhagem. Lucas diverge de Mateus nos nomes, como na quantidade, não batem os dois. Tá? Mas tem aqui uma informação interessante, que quando Jesus começou o ministério, ele tinha 30 anos. Nós vamos estudar em breve Jesus aos 12 anos, sendo apresentado no templo, e depois um silêncio se faz dos 13 aos 30, né? Quando ele começa a sua missão, gerando especulações, mas isso deixa para a gente conversar no dia. Eu não vou ler os nomes de Lucas, apenas ele não fica, ele passa por Davi, depois ele chega a Abraão, por onde começou Mateus, e aí faz ainda um mais além, chegando até Caim, Adão e por último Deus. Então repare que o Lucas coloca até Deus, Jesus como filho de Deus, e Mateus como filho da linhagem de Abraão, Messias judaico. Então, em relação à genealogia, era isso que a gente queria falar. Eu vou interromper aqui para olhar vocês e ver se alguém quer falar sobre genealogia. Alô, pessoal, boa noite. Já estou vendo mais gente aqui. Boa noite. Então, Boa noite. Jeconias, esposo de Marisete, ambos do GPEC, né, Angélica? Exatamente, esse mesmo. Cada nome, viu? Cada nome. Nosso velho amigo conhecido, né, Fábio? Pois é. Então tá. Vamos de volta agora para a página 70 do Pastorino. Mércia, levantou a mãozinha, então. Vai lá, Mércia. Fábio, Oi. Olá, Fábio. Olha, eu não vou falar sobre genealogia, não, que é muito complicado, muito complicado. Um dia, talvez, a gente converse sobre isso. O que eu gostaria é que você aumentasse um pouquinho mais letrinhas, porque eu fico catando aqui, porque eu estou no celular, eu não estou no iPad. Então, porque quando eu acompanho as letrinhas, você falando, a sua voz chega, mas se juntar a fala ao que eu vou lendo, é mais fácil para mim. Vou Se tentar. puder, se Vou não tentar puder, agora. Vi, vou se não tentar puder, agora. não tem problema, tá legal? Obrigada, obrigada. Bom, página 70. O máximo aqui que a gente pode aumentar. Aí. Circuncisão. Então havia os 3 rituais que toda criança judaica passava. O primeiro era a circuncisão. Ela ocorria no sábado até o 7º, 8º dia. Era um rito importante, era um costume antigo e um elemento oficial da comunidade fazia esse, como a parteira, né, faz assim, fazia essa operação com 10 testemunhas, tá? E simbolizava o pacto estabelecido com Abraão.
tá? Ela significava a remoção do elemento carnal, símbolo do pecado, onde o crente era separado do pecado, a carne que sai era o pecado, e uma consagração do indivíduo a uma aproximação do indivíduo de Deus. Emmanuel fala hoje de uma circuncisão simbólica. Tá? Circuncisão simbólica, que seria a gente fazer o trabalho de remoção da mágoa. Não é fácil, fazer isso leva uma vida, às vezes mais de uma. Do capricho doentio, do julgamento apressado, da leviandade criminosa, e por aí vai. Mas isso deu problema lá no Evangelho primitivo, quando a igreja de Jerusalém queria seguir à risca os costumes judaicos. E Paulo de Tarso, que era amigo dos gentios, principalmente da igreja de Antioquia, já com novos cristãos, não necessariamente os cristãos judeus, ele lutou para libertar isso, e não foi sem muito trabalho, que, não é? Houve um primeiro concílio em Jerusalém, houve toda uma discussão, obrigaram Tito para participar da reunião, ele tinha que ser circuncidado mesmo já velho, e assim por diante. De certa forma, a circuncisão para a gente hoje é como um batismo infantil. Eu conheço toda uma geração de espíritas que batizaram seus filhos, ou porque eram casados com pessoas católicas, ou porque o casal era espírita, mesmo assim, são presos às convenções, porque a convenção prende, né? A convenção é algo, precisa ter uma certa coragem para romper com a convenção. Choca, incomoda, né? Quando você faz diferente. Quando a pessoa é mais rebelde, ela costuma enfrentar a convenção. Quando a pessoa é convencionalista ou conformista, ela costuma, acalmar os ânimos das famílias e seguir os costumes e as tradições. Então, mas a rigor, o batismo não seria um batismo mais de um mergulho. O mergulho seria algo mais consciente, mais uma decisão, uma conversão mais de adulto do que de criança. Tá? Bom, vamos para o texto aqui. Completados os 8 dias, tá? Então, 7º, 8 dias, 8º dia, geralmente, para ser circuncidado, o menino, e era a tradição de fazer a circuncisão do menino. Deram-lhe o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Vamos raciocinar essa frase? O nome já era Jesus antes dele ser concebido, ou seja, está claro aqui no Evangelho a pré-existência da alma. Tá? Então, esse espírito iluminado, bastante, o mais iluminado que chegou aqui para a gente, nas sombras do planeta Terra, ele já tinha um nome, Yahshua, tá? Josué em hebraico. E o anjo Gabriel já tinha dito qual era o nome dele antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Então não existe a alma surgir na hora da concepção ou do parto. Nossos filhos são espíritos, nossos filhos
São espíritos que já tiveram muitas vidas, tá? E vai começar aqui uma nova etapa, uma nova personalidade. Mas aí está. Então, este ritual da circuncisão era o primeiro. O segundo, né, a apresentação ao templo. O segundo era a purificação. E o terceiro era a consagração ou redenção do filho primogênito, que aqui eles colocaram num só. Ou seja, juntaram os dois. O que é a purificação? Bom, a mãe, quando paria um menino, ela ficava 40 dias impura, 7 dias imunda e 33 impura. Eu não sei porquê, mas quando era menina, ficava 80 dias impura. E o que era a impureza? Então, assim, esse conceito da impureza, ele tem três significados: a impureza física, a impureza cerimonial e a impureza moral. A impureza física, qualquer sangramento, doença ou alimentação errada, por exemplo, o samaritano estava caído, o sacerdote passou e seguiu. Ora, se o sacerdote tocasse no corpo morto, ele ficaria impuro e não poderia participar das cerimônias, senão após todo um ritual de purificação. Então, a impureza física tinha a ver com a alimentação, com o sangramento pós-parto, menstruação, coisas assim. A impureza cerimonial, hábitos que eram contrariados, como tocar no cadáver, tá? E a impureza moral seria a não observância das leis morais, que é como a gente chama hoje as impurezas morais, ou os pecados, ou imperfeições morais. Então, para Maria, 40 dias, onde ela ficaria em casa 40 dias e não poderia participar, por exemplo, da igreja, do templo, não poderia participar de cerimonial religioso nenhum, porque estava impura. Que coisa, né? De impureza, assim. E aí, quando completavam os dias, os 40 dias, segundo a lei de Moisés, isso está em Êxodo 3:2, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, devia ser levado ao Templo de Jerusalém, tá? E se por um acaso for o primogênito macho, também valia para os bois, né? Para os animais de rebanho, assim, seriam todos consagrados ao Senhor. Mas só os da tribo de Levi seriam sacerdote. Jesus era da tribo de Judá. Então, o que acontecia? Teria que comprar de Deus a liberdade desse filho que era consagrado ao Senhor. Teria que oferecer um sacrifício também pelo pecado da impureza dos 40 dias. Tá? Segundo o qual está escrito na lei do Senhor, seria um casal de rolas ou 2 pombinhos. Bom, para as famílias ricas era um carneiro e uma pombinha. Mas para as famílias pobres era que não podia dar um cordeiro, então dava 2 pombinhos. E para as famílias miseráveis, as miseráveis aí dava um pouquinho de trigo, né? Um pouquinho de grão de trigo e para facilitar. Para isso, com isso estaria comprando, né, o direito da criança, agora fica com a família, não vai ser sacrificado. Isso também tem
raízes nos sacrifícios de crianças e animais dos tempos primitivos. Bom, qual é a visão espiritual hoje? O Espiritismo espiritualizou o sacrifício. Então, o sacrifício agora, é o sacrifício da natureza animal, né? Do instinto, é o sacrifício da agressividade, devolver o mal com o mal, da violência, é o sacrifício, talvez, do ego, ou dos interesses pessoais em nome de um bem maior. Então, o Cristo foi apresentado. Então, os três rituais, revisando: a circuncisão no 8º dia, quando se dava o nome, a redenção do filho primogênito, quando todo primeiro varão ou cria macho era consagrado a Deus, então tinha que pagar ou 5 ciclos, que é 72 gramas de prata, ou um cordeiro e uma pombinha, ou 2 pombinhas, ou um pouco de cominho ou de trigo, para as famílias muito pobres até um mês, até 31 dias. E a purificação da mãe, tá? Purificação da mãe. Bom, então vamos seguir aqui agora para essa apresentação que ocorreu. Então, é de propósito, hoje a gente está fazendo o estudo dinâmico, a estudo da infância precisa ser dinâmico para não ficar enfadonho, tá? Então, o Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Tá? A tradição do Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, diz que Simeão era filho de Hilel e pai de Gamaliel. Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso. Então, Simeão, justo e piedoso, era uma figura de um idoso, mas talvez um idoso de uns 50 anos, médium de inspiração. E ele, como toda a raça, esperava a consolação de Israel. Esperava o Messias prometido, que viria com características guerreiras, né? Acabou não vindo desse jeito, mas veio o Messias, o rei. Tá? E esse Simeão, numa linguagem nossa, sobre ele estava um espírito. O santo foi adicionado depois. Sobre ele estava um espírito santificado. Ou seja, é como se havia um rapaz chamado Chico Xavier em Uberaba e sobre ele estava um espírito, um mentor chamado Emmanuel. Tá mais ou menos assim. Sobre Simeão estava um espírito santificado, um guia da mediunidade. E esse guia, esse espírito, pelo qual o espírito lhe fora revelado, o guia revelou que ele não ia desencarnar antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que interessante. A espiritualidade, claro, sabia do que estava por vir, né? Coisas estão aí por vir. Sempre estão, né? Agora estão de novo, coisas boas por vir. Dias melhores, né? Depois da turbulência da transição. E com o Espírito, e impelido pelo Espírito, olha que sutileza, impelido, e com o Espírito, se for olhar a raiz grega do verbo, tá? Impelido pelo Espírito, isso tem em Pastorino a explicação. Eu não tenho alcance para dizer a vocês, né? Não conheço o grego, então uma outra palavra a gente
E com o Espírito, impelido pelo Espírito, Simeão, o velho Simeão, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para fazer por este o que a lei ordenava, tá? Que era justamente aquele ritual, Simeão tomou os meninos nos braços e louvou a Deus. Tá? Então, para o mentor e para Simeão médium e as pessoas sensíveis, a presença desse Espírito de Jesus no corpinho da criança era de um impacto enorme, muita luz envolvida ali estava. Tá? Então, fácil foi para ele reconhecer, não é? E louvar a Deus, dizendo: agora tu, Senhor. Aí ele faz o cântico. Agora tu, Senhor, despedes em paz o teu escravo. Ele faz aqui meio que ele como Isaías, né? Ele repete coisas que Isaías tinha dito no Velho Testamento. Agora tu, Senhor, despedes em paz o teu escravo, a humildade, né? Aquele que serve à vontade de Deus, segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Salvação que preparaste ante a face de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe, repare que eles chamam José e Maria de seu pai e sua mãe. Naturalmente, eram os pais de Jesus. Ficaram maravilhados do que Simeão dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria: este é posto para a queda e para o levantamento de muitos. Tá? Então, ou ame ou odeie, né? Ou ama a luz ou odeia a luz. E também para sinal de contradição. Ele vinha dizer para o judeu que não era o rito externo que era mais importante, senão o sentido moral do ensinamento dos profetas e de Moisés e da lei. O ensino moral era mais importante. E para Maria, ele prenunciou, ele falou: uma espada traspassará a tua própria alma. Né? Talvez sabendo que o cordeiro seria sacrificado, julgado, torturado e morto, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Daqui a pouco a gente volta a Simeão. Havia também uma profetisa. Havia também uma médium. Tá? Tem a mediunidade de inspiração, como Simeão, que foi impelido ao templo na hora que a criança estava lá. Como a mediunidade de pressentimento também, de pressentimento de coisas que vão acontecer. Tá? O nome dela, Ana, filha de Fanuel. Olha a importância de dar ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tal. A preocupação em colocar a genealogia, né? O hábito deles. Idade avançada, de 84 anos. Viveu apenas 7 com o marido. As meninas casavam com 12 anos. Assim que menstruavam, 12, 13 no máximo, casamento. Então viveu até os 20 com o marido. E dali viúva ficou e já estava com 84. Então tinha mais de 60 anos. Impressionante que ela não deixava o templo, né? Quantos de nós deixamos o templo? Cansamos do templo,
Mas o templo é onde as coisas acontecem, as inspirações, tá? Ela adorava, ela era uma mística, era dedicada à oração. Noite e dia dedicada às práticas espirituais, dos jejuns, às leituras sagradas, se dedicando às tarefas do templo. E muitas vezes é lá no templo que Deus fala. Ele espera que a pessoa vá ao templo e não fique dentro de casa aguardando. Esta chegando, embora não tem que estar no templo, né? Toda a terra é o templo de Deus, né? E o coração é o principal. Esta, chegando também na hora do que Simão estava lá, Simeão, deu graças a Deus e falou. Aí o espírito que a acompanhava também percebeu que a luz que irradiava desse menino. E a todos que esperavam o resgate de Jerusalém. Cumprido todos os preceitos de acordo com a lei, regressaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. Então Lucas aqui coloca que ele morava em Nazaré, tá? Não em Belém, como Mateus colocou lá atrás, mas isso é um pormenor. E a família de Jesus não era rica, porque deram 2 pombinhas, e não um carneiro e uma pomba, que era de famílias mais ricas. Vamos agora ver aqui o chat. Talvez pela menstruação, não é, Angélica? É isso aí. Compartilhei. Eu compartilhei aqui no grupo a mensagem de Simeão. E agora chegou a hora da gente ir para lá. Mas antes, Messia queria falar. Por favor, Messia. Posso falar? Pode. O que mais me impressiona é que Jerusalém sempre passa por fases de resgates. Sempre. Desde aquela época. Enquanto você falava, eu me lembrava, eu estou muito grata, porque como eu fui a Israel o ano passado, a proporção que você vai falando, Israel vai chegando, Jerusalém vai chegando na minha frente. E me veio uma frase que eu nunca tinha pensado, que é assim: o que aconteceu com Israel e os Hamas, me veio assim nítido essa frase, que foi passada agora, que uma falange de espíritos está montando, já montou, uma rede simbólica de proteção. Porque Jerusalém não pode ser destruída, não pode ser destruída, ela foi machucada várias vezes. E a reforma que foi feita nos últimos anos por Israel para proteger Jerusalém foi magnânima, é essa a palavra. Não foram as pedras de Jerusalém que foram resgatadas, foram as vibrações, as pedras que foram transformadas na espiritualidade, para que Israel pudesse segurar Jerusalém como, não é posse, com a proteção que Israel dá para Jerusalém. Porque essas coisas gravadas em Jerusalém, é impressionante, Fábio. Elas estão, quando você fala nesse evangelho, a gente vai junto para lá, não sou eu só que vou, que a gente é um grupo grande, mas boa parte do pessoal que está assistindo vai junto para lá. E no momento, essa frase não tinha vindo para mim antes, desde o ano passado, veio agora e hoje, que esse manto de proteção é para que seja mais uma vez resgatado da presença de Jesus de Nazaré no nosso planeta Terra. Porque muita gente diz, não, esse Cristo não passou por aqui, muitos católicos, apostólicos, kardecistas ou não, de outras religiões,
desconfiam que ele não passou. Eu já repeti isso outro dia. Mas ele realmente passou, e Jerusalém é um marco histórico milenar. Israel, Jerusalém, desde que foi criado, aquelas paredes têm uma representação muito forte do planeta Terra. E eu estou feliz por estar aqui, e feliz por essa frase ter chegado, e feliz por eu estar passando para vocês. Muita paz. É isso. Só É isso. interessante que Israel, Jerusalém é o símbolo de toda a terra mesmo, tá? E recentemente teve uma pré-adolescente, um espírito que é amiga do grupo mediúnico aqui de Conquista, e ela se despediu que ia fazer um estágio de 40 dias nas fronteiras ali da leste europeu para apoio à área do conflito, tá? E nós recebemos a gente que trabalha com suicidas também, né? E as mães árabes também aparecem com mãe dos homens bomba, né? Suicidas, e toda a região do conflito, independente de Hamas ou Israel, a gente faz uma oração e trabalha com esse grupo. Então, essa menina, esse espírito, Isadora, ela já foi, já voltou e nos trouxe notícias, né? Da organização que significa, e já tem alguns meses que a mediúnica, uma delas, só recebe espíritos de desabamento, de bombardeios e de guerra. Nossa célula foi, não é, escolhida como uma das pequenas células no contexto de socorro espiritual a esse conflito. Então, é uma rede mundial muito interessante, sim, uma rede mundial de apoio. E eu ouvi dizer que talvez Chico Xavier reencarne por lá na próxima, viu? Deve ser uma encarnação assim para arrebentar, né, de luz. Ele de volta à região que um dia ele pisou. Bom, então vamos para o Simeão, na pena de Humberto de Campos, que é sempre bem inspirado. Alguém levantou a mão? Simeão e o Menino. Esse texto está no livro Pontos e Contos, o irmão X, Humberto de Campos. Dizem que o velho Simeão, justo e temente a Deus, que aparece no Evangelho de Lucas, após saudar a criança Jesus no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, próximo a José e Maria. Dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. O celeste menino perguntou: por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses eternos do eterno Senhor da terra? Como não vestiste a púrpura imperial ao lado de Augusto, César, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes? Por que não vieste aos pés daqueles que têm a toga dos magistrados, patrícios ilustres, legionários e tribunos, gladiadores, pretorianos? Por que não chegaste, como Moisés, na casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão
prestigiado, viveu para administrar bens enormes, mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem sacerdotes poderosos. Não encontrarias outro lugar além de um estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre poderosos? Escreverás livros da sabedoria, discursos dos grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoará dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás um novo templo? Ordenarás a execução de novas leis? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequena destra, a mão direita, a mão, e bateu muitas vezes no peito envelhecido, que inclinava já para o túmulo, o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Somente após a morte, Simeão veio saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Antologia Mediúnica de Natal. Pontos e contos. Muito bem, pessoal. Então, Ivana está pedindo para falar? Sim, boa noite, gente. Sabe o que é, doutor Fábio? É que no dia 6 de dezembro de 2006, foi Zezé que falou sobre o Cântico de Simeão. Aí está escrito aqui, eu digo, vou falar para o pessoal. Eu lembro que Zezé visitou o grupo na Graça, né? E participou com a gente, fazendo esse estudo. Quase 20 anos, né, Ivana? Boa lembrança. Bom, boa gente, o importante é que ele veio, né? Ele veio. E o Simeão era o ele velho, né? O ele velho. Jesus, ele veio. É hora de nós encerrarmos nossa reunião com essa musiquinha Ele Veio. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, sim, olhar quente profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, sim, olhar quente profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós.
Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Boa noite, pessoal. Um abraço para as amigas aí presentes. Boa Boa noite, noite. Boa gratidão. semana para todas. Boa noite, obrigada. Fábio, Um abraço Boa para noite todos. para todos. ô Boa Fábio, noite, gente. Fique com Deus. Até a próxima semana, com fé em Deus. Boa noite. Fábio, Boa noite. ó, Fábio, Boa noite, boa noite. essa musiquinha você podia deixar gravada para a gente, ela é muito linda, sugestiva. Pode passar Vou para a botar. gente? Vou botar no Obrigada, grupo. Viva, obrigada. Obrigada. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa Graças a Deus. semana para todos.